Você entra em uma sala, uma reunião de trabalho ou um encontro familiar e, de repente, sem aviso prévio, alguém lança um comentário afiado na sua direção. Uma crítica disfarçada de piada, uma ironia sobre a sua aparência, o seu salário ou as suas escolhas de vida. O que você faz nos próximos 3 segundos define se você é um imperador ou um escravo. A imensa maioria dos homens, programada por uma sociedade fraca e reativa, cai instantaneamente na armadilha. O coração acelera, o sangue ferve e a boca se abre para disparar uma defesa, uma justificativa ou um contra-ataque raivoso. No exato milissegundo em que você tenta explicar o seu lado ou devolver a agressão com a mesma moeda emocional, o jogo acabou. Você perdeu. O seu agressor, seja ele um narcisista manipulador ou apenas um idiota frustrado, acabou de sorrir por dentro, porque você provou a ele que as palavras que saíram da boca dele têm o poder de alterar o seu ritmo cardíaco e sequestrar a sua paz de espírito. Você entregou o controle remoto das suas emoções para um estranho, mas existe uma rota de fuga. Existe um mecanismo psicológico tão antigo, tão letal e tão contra-intuitivo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem sequer perceber que ele existe. É uma técnica forjada nas trincheiras da Roma antiga, desenhada por filósofos que aconselhavam imperadores e generais. Um truque estoico capaz de pegar a energia agressiva do seu oponente, invertê-la no ar e usá-la para esmagar o ego dele em pedaços, sem que você precise levantar a voz um único decibel. Se você está exausto de perder batalhas invisíveis, se está cansado de ir dormir remoendo o que deveria ter dito em uma discussão, e se está absolutamente pronto para instalar o software de um soberano na sua mente, deixe o seu like agora. Esse clique é o seu juramento de silêncio tático. Você está prestes a descobrir como desarmar qualquer ser humano em menos de 10 segundos. A ilusão mais perigosa sobre o poder é a crença de que ele se manifesta através da força bruta ou da superioridade argumentativa. Você acha que se tiver a melhor resposta, a melhor tréplica, você sairá por cima. O estoicismo nos ensina o exato oposto. Epicteto, um escravo que se tornou um dos maiores filósofos da história, imortalizou o truque definitivo de inversão de poder com uma única frase. Ele dizia que se alguém te relatar que determinada pessoa falou mal de você, você não deve se defender das acusações. Você deve simplesmente responder: ele não conhecia os meus outros defeitos, senão não teria mencionado apenas esses. Pense na genialidade castradora e sombria dessa resposta. Quando alguém te ataca, a física do conflito humano exige resistência. O agressor empurra você com uma ofensa, esperando que você empurre de volta com uma defesa. É esse atrito que gera a discussão e alimenta o ego dele. O truque estoico é o aikido psicológico. Quando o agressor empurra, você não resiste, você não tenta parar o golpe. Você concorda com o golpe, você o abraça e você puxa o agressor com ainda mais força na direção que ele mesmo estava indo, fazendo com que ele tropece e caia de cara no chão pela própria inércia. Ao concordar com a ofensa de forma exagerada e apática, você retira todo o oxigênio do incêndio que ele tentou começar. Imagine a cena na prática. Um colega de trabalho tenta te humilhar na frente da equipe, dizendo que a sua apresentação foi terrível e que você parece não saber o que está fazendo. A reação do homem comum é ficar vermelho e começar a listar os próprios currículos, os dados e justificar o cansaço. A reação do soberano é olhar friamente nos olhos do agressor, dar de ombros com uma indiferença mortal e dizer: você tem razão, eu também achei péssima. Na verdade, foi a pior coisa que eu já fiz na vida. Estou surpreso que vocês não tenham saído da sala. E então, o soberano volta a olhar para a tela do computador ou para os papéis, encerrando o assunto. O silêncio que se segue a essa manobra é ensurdecedor.
O agressor fica paralisado porque a arma dele foi neutralizada no ar. Ele queria ver você sangrar. Ele queria ver você suar para se provar. Quando você mesmo se deprecia com um tom de sarcasmo congelante e tédio absoluto, você mostra que a opinião dele é tão irrelevante que você pode brincar com ela. A tentativa de humilhação se transforma em uma piada patética e o constrangimento muda de dono. Todos na sala percebem imediatamente que o agressor tentou te ferir, mas a lâmina entortou ao bater na sua armadura de titânio. Você inverteu a polaridade do poder. Você não desceu ao nível da discussão. Você elevou a situação a um nível de distanciamento que fez o ataque parecer o chilique de uma criança. Essa técnica brutal de concordância radical aniquila o ego do seu oponente porque o priva da moeda de troca mais valiosa do universo humano, a resistência. As pessoas tóxicas são viciadas na resistência. Elas precisam que você lute para sentirem que são importantes o suficiente para te incomodar. Quando você destrói a resistência, você destrói a relevância delas. Mas aplicar esse truque exige uma maestria interna que poucos homens possuem. Exige a morte da vaidade. O seu ego vai gritar de dentro do seu peito, implorando para que você prove que é bom, que é inteligente e que o outro está errado. O ego é o seu pior conselheiro em momentos de crise, porque ele é vaidoso e inseguro. O homem de poder verdadeiro não precisa convencer ninguém do próprio valor. Muito menos um hater medíocre que não constrói nada. O truque estoico funciona porque ele opera na frequência da abundância absoluta. Apenas alguém com uma autoconfiança inabalável, alguém que conhece as próprias qualidades no escuro e que não depende dos aplausos do mundo, tem a coragem de concordar com um insulto em público. A sua concordância apática é a maior demonstração de superioridade que a biologia humana consegue emitir. Neste primeiro estágio da nossa desconstrução do poder, você entendeu a armadilha letal da defesa pessoal. Você descobriu que justificar-se é o mesmo que ajoelhar-se diante do agressor, e que a verdadeira força não está em bloquear o soco, mas em deixar o soco passar no vazio, enquanto o oponente perde o equilíbrio. A concordância estoica é a arma nuclear da diplomacia. Mas o que acontece quando o ataque não é uma crítica direta que você pode usar a ironia para rebater? E se o ataque for uma manipulação emocional profunda, vinda de alguém que você ama, que tenta usar a culpa e a vergonha para controlar as suas ações diárias? Como você inverte o poder quando a pessoa tóxica está chorando, se vitimizando e tentando fazer você se sentir o pior monstro da Terra? No próximo bloco, vamos explorar a lógica da geladeira e a dinâmica do espelho quebrado. Você vai aprender a neutralizar a chantagem emocional mais pegajosa, cortando o teatro do absurdo pela raiz. Vou te ensinar a devolver a culpa para as mãos do manipulador usando o poder das perguntas dissecadoras, desarmando o choro e o vitimismo sem que você perca um único grau da sua frieza letal. Prepare-se para aprender a operar o coração humano como um cirurgião psicopata. Você dominou o aikido psicológico. Aprendeu que, ao concordar com o agressor de forma radical e apática, você retira o chão debaixo dos pés dele e o deixa tropeçando na própria arrogância. Mas a guerra pelo domínio emocional tem camadas muito mais profundas e pegajosas do que uma simples troca de farpas no escritório. O verdadeiro pântano, onde a maioria dos homens se afoga e perde a sua soberania, é o território da manipulação emocional íntima. O que você faz quando o ataque não é uma crítica direta à sua competência, mas um ataque invisível ao seu caráter, disfarçado de sofrimento? Como você inverte o poder quando a pessoa tóxica, seja um parceiro, um familiar ou um amigo de longa data, utiliza o choro, o vitimismo e a chantagem como armas de cerco?
Nessas situações, a concordância irônica pode soar agressiva demais ou até insensível, dando ao manipulador exatamente o que ele precisa: mais lenha para a fogueira do drama. Para vencer nesse campo minado, você precisa instalar o segundo componente do seu arsenal de defesa: a lógica da geladeira e a dinâmica do espelho quebrado. O soberano entende que o manipulador emocional opera através da infecção de sentimentos. Ele quer que você sinta a culpa dele, que você carregue o peso da tristeza dele e que você se desespere para consertar uma situação que ele mesmo criou. Ele lança uma isca de calor emocional esperando que você se queime. A lógica da geladeira é a sua capacidade de reduzir a temperatura da interação a zero absoluto em questão de segundos. Enquanto o outro grita, chora ou faz acusações dramáticas sobre como você nunca se importa, você se torna um observador clínico. Você não sente a emoção, você a disseca. Você olha para o drama alheio como se estivesse assistindo a um filme estrangeiro sem legendas. Você vê os gestos, ouve os gritos, mas se recusa a traduzir aquilo para o idioma da sua própria alma. Você mantém a sua fisionomia neutra, a sua respiração profunda e a sua voz em um tom monótono e informativo. Quando você retira o calor, o teatro do manipulador perde a plateia. Ele percebe, com um choque de realidade, que as lágrimas dele não têm poder de erosão contra a sua rocha de gelo. A lógica da geladeira é o escudo, mas a dinâmica do espelho quebrado é a espada. O manipulador projeta em você uma imagem distorcida de quem você é. Ele te chama de egoísta, de insensível, de monstro, na esperança de que você se olhe nesse espelho sujo e tente limpá-lo através de justificativas. O truque estoico aqui é quebrar esse espelho e devolver os cacos para as mãos de quem o segura. Em vez de se defender, você faz perguntas dissecadoras que forçam o manipulador a lidar com a própria irracionalidade. Se alguém diz, entre soluços, que você destruiu a vida dela por causa de um limite que você impôs, você não nega. Você não diz, isso não é verdade. Você aplica o espelho quebrado. Você olha calmamente e pergunta com uma curiosidade quase científica: explique-me exatamente como esse limite específico anula todos os anos de construção que tivemos. Qual é a lógica por trás dessa afirmação? Ao pedir por lógica no meio de um surto emocional, você está expondo a nudez do manipulador. Ele não tem lógica, ele só tem performance. Quando você exige fatos, dados e explicações racionais para ataques emocionais, o manipulador se sente encurralado. Ele percebe que o truque dele não funciona com você porque você parou de ser um receptáculo de culpa e passou a ser um analista de comportamento. Você inverteu a polaridade. Antes, você era o réu sendo julgado no tribunal do manipulador. Agora, você é o perito forense analisando a cena de um crime patético. O poder flui instantaneamente de quem chora para quem observa. Essa frieza cirúrgica é o que separa o homem de valor do capacho emocional. A maioria das pessoas tem um medo patológico de ser vista como má ou fria. O manipulador sabe disso e usa esse medo como uma coleira. O soberano, inspirado na ética de Marco Aurélio, entende que a sua única obrigação é com a verdade e com a sua própria virtude. Se agir de forma correta e manter os seus limites faz com que o outro se sinta mal, isso é um problema da estrutura emocional do outro, não uma falha na sua integridade. O truque estoico final nesta fase é o silêncio de pós-veredito. Depois de aplicar a lógica da geladeira e de quebrar o espelho com uma pergunta analítica, você cala a boca. Você não preenche o silêncio desconfortável. Você deixa o manipulador sozinho com o peso das próprias palavras absurdas. O silêncio é o lugar onde a manipulação morre, porque ela precisa de ruído, de interrupções e de defesas para sobreviver. Quando você oferece apenas o silêncio gélido de uma estátua,
o manipulador começa a se sentir ridículo. A performance dele, sem o seu engajamento, parece apenas um monólogo mal escrito de uma peça de baixo nível. Você recuperou a sua dignidade não gritando mais alto, mas se recusando a sussurrar no tom que ele exigia. Neste segundo bloco, elevamos a sua proteção para o nível da alma. Você aprendeu que o vitimismo é uma arma que só funciona se você aceitar a munição da culpa e que a melhor resposta para o drama não é a raiva, mas a indiferença analítica. O diagnóstico de manipulação íntima foi concluído. Você não é mais o zelador das emoções alheias. Agora você é um território soberano e impenetrável. No entanto, a vida exige que você interaja com o mundo. Você não pode viver para sempre em um estado de gelo absoluto. Como você mantém essa inversão de poder quando a interação não é um conflito direto, mas uma negociação de alto valor? Como você usa o silêncio e a psicologia estoica para fazer com que as pessoas queiram te agradar, busquem a sua aprovação e te vejam como o prêmio na sala, sem que você precise fazer qualquer esforço de marketing pessoal? No próximo bloco, vamos explorar a lei da escassez mental e o vácuo de autoridade. Vou te ensinar a transformar o seu silêncio em um ímã de respeito e a usar a escuta predatória para extrair informações e concessões de qualquer pessoa, fazendo com que elas sintam uma necessidade patológica de preencher os espaços que você deixa vazios. Prepare-se para aprender a arte de dominar a sala apenas estando presente. Você parou de sangrar. Ao dominar a concordância radical e a lógica da geladeira, você estancou a hemorragia de poder que acontecia toda vez que você se sentia compelido a se explicar para pessoas irrelevantes. Mas o soberano não busca apenas a sobrevivência, ele busca a maestria sobre o ambiente. A terceira engrenagem do truque estoico para inverter o poder instantaneamente não é sobre como você reage ao conflito, mas sobre como você dita a realidade antes mesmo do conflito começar. Entramos agora no domínio da lei da escassez mental e do vácuo de autoridade. A maioria das pessoas sofre de uma incontinência verbal patológica. Elas falam para preencher o silêncio, falam para aliviar a ansiedade e falam, principalmente, para buscar validação. Elas despejam as suas opiniões, os seus medos e as suas intenções no ambiente, acreditando que estão se conectando. Na verdade, elas estão apenas se desvalorizando. Na economia do poder, quanto mais você é visto e ouvido, mais comum você parece. A palavra é uma moeda. Se há inflação, o valor cai. O soberano pratica a frugalidade verbal. Ele entende que a autoridade não é algo que você impõe gritando. É algo que você cria deixando espaços vazios para que os outros preencham. É aqui que instalamos o vácuo de autoridade. Em qualquer interação, seja uma negociação salarial, uma conversa de bar ou uma discussão de relacionamento, o poder flui naturalmente para aquele que consegue suportar o silêncio por mais tempo. O silêncio é o lugar onde as inseguranças alheias vão para morrer ou para se confessar. Quando você faz uma pergunta ou coloca um ponto e, em seguida, simplesmente cala a boca, você cria um vácuo de pressão psicológica. O ser humano comum detesta o vácuo. Ele se sente desconfortável, sente que precisa dizer algo para suavizar o clima. Nesse desespero para preencher o silêncio, ele começa a falar demais. Ele revela as suas cartas, entrega as suas fraquezas e, frequentemente, acaba fazendo concessões que não pretendia fazer. O soberano observa esse processo com a calma de um imperador. Ele não está apenas ouvindo, ele está praticando a escuta predatória. Diferente da escuta empática que busca conexão, a escuta predatória busca o mapeamento do terreno. O soberano ouve não para responder, mas para entender a estrutura mental do outro. Enquanto o outro fala para preencher o vácuo que você deixou, você está coletando munição.
Você percebe as hesitações, os pontos de orgulho, as carências mal resolvidas e os padrões de pensamento. Ao falar pouco, você se torna um enigma. E o ser humano tem uma necessidade biológica de resolver enigmas. Como você não entrega validação imediata e não se esforça para ser compreendido, o outro começa a trabalhar para te compreender. Ele começa a buscar a sua aprovação. Inconscientemente, ele altera o tom de voz, melhora os argumentos e tenta ser mais interessante para ver se consegue arrancar de você um aceno de cabeça ou um sorriso. O poder foi invertido sem que você precisasse proferir um único discurso motivacional. Você se tornou o polo magnético da conversa simplesmente por se recusar a ser o animador de torcida. Zeno, o fundador do estoicismo, dizia que temos 2 ouvidos e apenas uma boca, para que possamos ouvir o dobro do que falamos. Mas a aplicação prática disso é muito mais sombria e eficiente do que uma lição de moral. É uma tática de soberania. Quando você fala, as suas palavras devem ter o peso de um decreto. Curtas, diretas, precisas, sem eu acho, sem talvez, sem se você não se importar. A escassez das suas palavras faz com que, quando você finalmente decide falar, todos na sala parem para ouvir. O seu silêncio construiu o palco para a sua voz. A aplicação desse vácuo em situações de tensão é devastadora. Imagine que alguém tente te desrespeitar ou colocar uma ideia absurda na mesa. Em vez de contra-atacar ou discordar, você apenas olha para a pessoa, em silêncio. Deixa o tempo passar. 3, 4, 5 segundos. O agressor começa a se sentir ridículo. Ele começa a se perguntar se disse algo errado, se foi longe demais. O poder dele, que dependia da sua reação, evapora na ausência de resposta. O silêncio é o espelho mais honesto que existe. Ele devolve a feiura do agressor para ele mesmo, sem o filtro da discussão. É nesse momento que o soberano inverte o jogo com uma única pergunta curta, baseada na escuta predatória que fez anteriormente. Algo como: o que exatamente você espera conseguir com esse comentário? E volta ao silêncio. Você não está discutindo o conteúdo da ofensa. Você está expondo a intenção por trás dela. Você trouxe a luz para a sombra do outro. O desconforto que ele sente é a prova de que o trono agora é seu. Você não é mais um participante da dinâmica de baixo nível. Você é o juiz da situação. Para sustentar essa postura, você precisa dominar o medo do desamparo social. O desejo de agradar é a maior corrente que prende um homem à mediocridade. O soberano é autossuficiente. Ele não precisa que a conversa flua bem ou que as pessoas gostem dele o tempo todo. Ele prefere ser respeitado no silêncio do que ser amado no ruído. Essa independência emocional é o que gera o magnetismo da autoridade. As pessoas são atraídas por aquilo que não podem controlar totalmente. Ao ser escasso mentalmente, você sinaliza que o seu mundo interno é vasto e que o acesso a ele é um privilégio, não um direito público. Se você quer aprender a transformar a sua presença em um ativo de alto valor, se quer que as pessoas parem de te interromper e comecem a te consultar, e se está pronto para usar a escuta como uma arma de inteligência superior, deixe o seu like agora. Você está deixando de ser a presa barulhenta para se tornar o predador silencioso do ambiente. Neste terceiro bloco, saímos da defesa e entramos na estratégia de domínio através da presença. Você aprendeu que falar menos é valer mais e que o silêncio é uma ferramenta de extração de informação e autoridade. O diagnóstico social foi transformado. Você não busca mais espaço. Você cria o vácuo para que os outros te convidem a entrar. Mas a jornada do soberano ainda tem um nível final de sofisticação. O que acontece quando você precisa se retirar? Como você usa a ausência para solidificar o poder que conquistou na presença?
Existe uma forma de ignorar que não é apenas tática, mas estrutural, capaz de fazer com que as pessoas fiquem obcecadas pelo seu retorno. No próximo bloco, vamos explorar a lei da ausência estratégica e o desapego soberano. Vou te ensinar como a sua retirada do campo pode ser mais potente do que a sua invasão e como o desapego total aos resultados faz com que o mundo se curve aos seus pés. Prepare-se para aprender a arte de ser inesquecível através da distância. Você se tornou o centro de gravidade da sala. Ao aplicar a escuta predatória e o vácuo de autoridade, você inverteu o fluxo natural das interações. Agora são os outros que buscam as suas palavras, que tentam decifrar o seu silêncio e que anseiam por uma migalha da sua validação. Você deixou de ser o homem que faz barulho para ser o homem que faz falta. No entanto, a soberania completa exige que você entenda um paradoxo brutal da natureza humana. A familiaridade gera o desprezo e a disponibilidade constante mata o desejo. O truque estoico para inverter o poder de forma estrutural e duradoura é a aplicação da lei da ausência estratégica, combinada com o desapego soberano. No mundo hiperconectado de 2026, onde todos estão a um clique de distância e a carência digital é a norma, ser alguém que sabe se retirar é um superpoder. O soberano entende que a sua presença só tem valor se a sua ausência for sentida como uma perda. Se você está sempre lá, sempre responde aos e-mails em segundos, sempre aceita todos os convites e está sempre disponível para ouvir os dramas alheios, você não é um líder, você é uma utilidade pública. E utilidades públicas são usadas e esquecidas, nunca respeitadas. Para inverter o poder, você deve se tornar um recurso escasso. A ausência cria uma mística. Quando você se retira estrategicamente de um grupo, de uma negociação ou de uma dinâmica social, você força o cérebro dos outros a preencher o vazio com projeções de valor sobre você. Eles começam a se perguntar o que você está fazendo, com quem está e por que não precisa deles. A sua ausência comunica uma autossuficiência que é, ao mesmo tempo, aterrorizante e magnética. Essa manobra de retirada só funciona se for sustentada pelo desapego soberano. O estoicismo nos ensina que a única coisa que realmente possuímos é a nossa própria mente e as nossas escolhas. Tudo o resto, reputação, dinheiro, relacionamentos, o resultado de uma negociação, é preferível, mas não essencial para a nossa paz interior. O homem fraco está apegado ao resultado. Ele precisa que o cliente diga sim, precisa que a mulher o ame, precisa que o chefe o elogie. Esse precisar é um vazamento de poder que o agressor ou o negociador do outro lado sente pelo cheiro. Quando você está apegado, você é manipulável. O soberano pratica o desapego total. Ele entra em uma negociação ou em uma discussão pronto para levantar da mesa e ir embora a qualquer segundo. Ele não finge indiferença. Ele é indiferente ao resultado, porque a sua felicidade está ancorada na sua virtude, não na aprovação alheia. Essa postura é o truque de inversão de poder mais violento que existe. No momento em que a outra parte percebe que você não pode ser chantageado pelo medo de perder, você ganha o controle total. Em 2026, quem está disposto a perder o que não pode perder é quem dita as regras do jogo. A ausência estratégica não é um joguinho de desinteresse adolescente. É a demonstração física de que o seu império interno é tão vasto que a exclusão de qualquer fator externo não diminui o seu tamanho. Imagine aplicar isso em uma situação onde tentam te pressionar ou te diminuir. Em vez de lutar pelo seu espaço, você simplesmente se retira. Você encerra a conversa de forma educada, mas definitiva, e desaparece do radar. Você não manda mensagens, não posta indiretas, não busca saber o que falaram.
você entra na quarentena do silêncio. Esse vácuo de informação gera uma ansiedade profunda em quem tentou te dominar. O agressor contava com a sua reação para se sentir poderoso. Ao negar a ele a sua presença e o seu feedback, você o deixa no escuro. Ele começa a duvidar da própria força e a superestimar a sua. A sua ausência é o espelho onde os outros veem as próprias inseguranças. O desapego soberano te permite navegar por crises que destruiriam um homem comum. Enquanto os outros estão suando frio para manter as aparências, você está calmo, porque entende que nada do que é externo pode ferir a sua essência. Essa calma é o que as pessoas chamam de aura ou carisma, mas na verdade é apenas o subproduto de não ser escravo de nenhum resultado. Se você quer aprender a ser o homem que o mundo tem medo de perder, se quer que o seu silêncio seja mais alto que o grito dos seus inimigos e se está pronto para usar a ausência como um multiplicador de autoridade, deixe o seu like agora. Você está deixando de ser o figurante desesperado para se tornar o diretor do cenário. A conexão entre a ausência e o desapego reside na independência emocional. O soberano é um planeta com gravidade própria. Ele não orbita ninguém. Ao praticar o desapego, você para de tentar controlar o que os outros pensam de você, o que é impossível, e passa a controlar como você reage a isso, o que é tudo. Essa inversão de foco é o que permite que você use o não como uma arma. O não é a palavra que define o seu valor. Quem diz sim para tudo não vale nada. Quem tem a coragem de dizer não para uma proposta medíocre, para um desrespeito ou para uma relação tóxica, mesmo que isso custe algo no curto prazo, está investindo no seu capital de poder a longo prazo. A sua ausência após um desrespeito é a punição mais sofisticada que você pode aplicar. Sem gritos, sem dramas, apenas o vazio. Deixe que eles sintam o frio da sua partida. Deixe que eles percebam que a sua luz era o que iluminava a sala deles e que, sem você, eles estão de volta à obscuridade da própria mediocridade. O poder inverteu porque agora o ônus de consertar a situação é deles, não seu. Neste quarto bloco, nós consolidamos a sua estrutura de poder externo através da manipulação da presença e do desapego interno. Você aprendeu que ser acessível demais é ser barato e que o desapego ao resultado é a única forma de ser verdadeiramente invencível em qualquer mesa de negociação ou conflito. O diagnóstico de autoridade foi concluído. Você não é mais um dependente do mundo. O mundo é que está começando a se tornar dependente da sua aprovação, mas ainda falta o selo final. A técnica que une todos os pontos e transforma esse comportamento em uma identidade inabalável. O que acontece quando você olha nos olhos do abismo? Como você mantém essa inversão de poder no momento da verdade absoluta? No próximo e último bloco, vamos explorar o olhar do soberano e o juramento da indiferença ativa. Vou te ensinar a técnica visual para desarmar mentirosos e manipuladores em segundos e como selar a sua transformação com o compromisso que impedirá que você volte a ser o homem reativo de antes. Prepare-se para a consagração final do seu poder. Chegamos ao ápice da pirâmide. Você atravessou o fogo da reatividade, sobreviveu ao pântano da manipulação emocional e aprendeu a navegar pelas sombras da ausência estratégica. Você não é mais o homem que entrou neste vídeo. A sua arquitetura mental foi reiniciada. Mas para que essa nova versão de si mesmo não desmorone diante da primeira crise real ou do cansaço extremo, você precisa dominar o segredo que os grandes líderes da antiguidade guardavam as 7 chaves: a comunicação não verbal da alma. Existe um nível de poder que não precisa de palavras, não precisa de ausência e nem mesmo de lógica. É o poder da pura percepção. O componente final do truque estoico é o olhar do soberano.
O olhar é o canal por onde a sua energia vaza ou por onde a sua autoridade se impõe. O homem fraco tem um olhar errático, ansioso. Ele busca a aprovação nos olhos do outro ou desvia o olhar quando confrontado, sinalizando submissão biológica. O soberano pratica o olhar da estátua. Quando você está diante de um mentiroso, de um provocador ou de um negociador agressivo, você não precisa dizer que sabe o que ele está fazendo. Você apenas olha. Você mantém o contato visual por 2 ou 3 segundos a mais do que o socialmente confortável, mas não com raiva ou desafio. O segredo é o vazio. Você olha para a pessoa como se ela fosse um objeto inanimado, uma peça de mobília ou um fenômeno meteorológico interessante, mas irrelevante. Esse olhar comunica que você enxerga através da máscara dela. Ele gera um desconforto visceral no outro, porque o ser humano não suporta ser observado sem ser validado. Ao negar a validação através do seu olhar, você inverte o poder instantaneamente. O outro começa a gaguejar, a se explicar ou a recuar, pois sente que o seu silêncio visual é um julgamento implacável. Essa maestria visual só é possível se você estiver ancorado na indiferença ativa. A maioria das pessoas confunde indiferença com apatia ou preguiça. A indiferença estoica é ativa e feroz. É a decisão consciente de que nada que aconteça fora da sua pele tem o poder de tocar a sua essência. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que as coisas não têm alma. Elas não podem vir até você e exigir que você sofra por elas. O sofrimento é uma escolha que você faz. Quando você assume a indiferença ativa, você se torna o mestre da sua própria narrativa. Se o mundo te aplaude, você continua trabalhando. Se o mundo te odeia, você continua trabalhando. A inversão de poder aqui é definitiva. Você não é mais um escravo do feedback. Você é o Sol, e os outros são apenas os planetas que orbitam a sua gravidade. O truque estoico final não é algo que você faz para os outros, é algo que você é para si mesmo. Quando você se torna verdadeiramente indiferente aos jogos de status e às picuinhas da Matrix, as pessoas sentem um medo sagrado de você. Elas percebem que não tem nada para te oferecer que você já não possua dentro de si, e nada para tirar de você que realmente te faça falta. Você se tornou inofendível e, por consequência, invencível. A consolidação dessa nova identidade exige o juramento do soberano. Você passou décadas sendo programado para agradar, para se explicar e para temer a opinião alheia. Para quebrar esse padrão, você precisa de um selo de compromisso com a sua própria grandeza. O conhecimento que você adquiriu nestes 5 blocos é munição pesada, mas a arma é você. A partir de hoje, você não discute mais por vaidade. Você não se justifica para quem não te sustenta. Você não busca aprovação em olhos alheios. Você é o dono do seu silêncio e o arquiteto da sua paz. Cada vez que a vida tentar te puxar para o lamaçal da reatividade, você vai se lembrar deste momento. Você vai respirar fundo, invocar a lógica da geladeira e olhar o caos nos olhos com o desprezo de um rei. O poder não é algo que se pede, é algo que se assume através da recusa de ser controlado. Ao chegar ao fim desta jornada, você deixou de ser um feixe de nervos reagindo ao ambiente e passou a ser o ambiente. Este é o momento da verdade. A teoria se encerra e a vida real começa. O seu próximo desafio social, a próxima provocação ou a próxima negociação será o teste de fogo para o seu novo código de conduta. Para garantir que este conhecimento se torne parte da sua biologia e que você nunca mais volte a ser o homem reativo de antes, você precisa selar o seu compromisso aqui e agora. Vá aos comentários e grave o seu decreto de poder. Escreva a frase que vai reger o seu trono mental daqui para frente. O meu silêncio é a minha sentença. Eu sou o mestre do meu poder e nada externo me governa.
Digite isso com a convicção de quem está assinando a própria carta de alforria. Deixe o seu like se você escolheu a soberania sobre a escravidão. Inscreva-se no canal para continuar recebendo a doutrina que as massas não suportariam ouvir, mas que você, como um buscador da excelência, precisa para dominar o seu destino. A guerra pela sua mente é constante.